Fala rapaziada, eu sou o Beliene e esse é mais um vídeo do canal React de Nerd. E hoje a gente separou um vídeo muito bom para assistir, que é a luta que definiu o destino do clã Uchiha, Sasuke vs Itachi. É um vídeo lá do canal do Zé Renacho, muito bom, já assistimos o vídeo dele aqui. Cara, conteúdo incrível, muito engraçado e a gente vai assistir agora. Se você quiser assistir junto com a gente tá em live todos os dias, lá na Kick e na Twitch. Só olhar aqui embaixo que tem os links do canal, fechou? Vamos embora pro vídeo. Moleque, eu gosto muito dele, que eu acho ele muito engraçado, muito criativo. Simbolismo. Ser um ninja Olha é mais isso, do que cara. jogar faquinha, é mais do que se esconder nas sombras, é mais do que cuspir bola de fogo e é muito mais do que você ter uma raposa demônio dentro da tua barriga. Ser um ninja também é ser um Isso é artista, muito bom. um marginal alado. E o Itachi foi criado pra ser um ninja, mas ele nasceu pra ser um ator. O cara foi matriculado na Academia Ninja, mas tira que tá fazendo um tablado, um Macau, uma escola de atores Wolf Maia, porque ele com 13 anos já tava atuando diariamente e ele é entregue ao papel. O cara acabou com um clã inteiro pra poder seguir o roteiro que terceiro Hokage escreveu pra ele. Ele não é esse velho também oportunista que ele sabe que o Itachi tava num momento de início de carreira, que ele queria crescer e a maneira dele crescer é não recusar qualquer papel. O problema é que ele se entregou pra um papel que custou muito caro pra ele. E eu não vi o terceiro abrindo uma porta depois disso. Cadê Itachi na Rede TV? Cadê o Itachi fazendo Mutantes? Não teve. Aí agora, um cara que achou que a vida dele ia ser viver com a namoradinha dele numa casinha de 2 andares no bairro do Uchiha, tá sendo obrigado a estar sentado num trono de pedra, num lote abandonado, esperando o irmão dele vir fazer o que ele fala que ele vai fazer desde o início desse desenho e que já fez várias vezes na abertura, que é matar um certo homem. Tem que ser o certo mesmo, porque o errado, aí dá ruim. Ah, que isso. Eu fico muito contente que várias vezes eu falo que não, que a Laura fala é da cabeça dela, não foi eu que escrevi não. Porque em situações assim, ninguém acha que fui eu. Fala o que tu quiser, porque o pessoal reclama quando tu não fala. Pode falar, fala à vontade. E finalmente Sasuke vai poder ser um Vingador de verdade. Porque até aqui ele era um Vingador mais perto dos Vingadores da Marvel do que um Vingador que realmente vinga alguma coisa que aconteceu. O Sasuke chega e o Itachi ele tá parado na pose mais popular e maneira do Japão. Conhecidos usuários dessa pose são Leon S. Kennedy, em Resident Evil 4, Jin Kazama do Tekken, em Tekken, e Conker Verdade, em né? Conker's Muito Bad Fur Day. popular. O Itachi deve ter agradecido que o Sasuke chegou, porque ele vai poder levantar desse trono, que são 4 pedras empilhadas. Ele também deu mole de sentar aí. Ele tem cara de gente que cairia em papo de cadeira gamer. Seria mais um nas estatísticas de arrependimento de quem comprou cadeira gamer achando que era a melhor compra da vida. Igual a Verdade. gente. E o Itachi do nada A passa minha pelo aqui, ó. Sasuke, quando a gente vê ele já tá do outro lado, mas o Sasuke dá um sorrisinho. E a gente sabe que quando a pessoa ela dá um sorrisinho numa situação de confronto físico, é porque ela tá pronta pra ganhar. E também uma pessoa que tá pronta pra ganhar é a que chora primeiro. Porque a pessoa que briga chorando, ela já tá desprendida de qualquer vaidade. Como pro Sasuke ficaria feio ele se defender com o nariz escorrendo e os Sharingans marinando em lágrimas, ele seguiu pelo caminho do sorrisinho. O Itachi ataca o Sasuke com um golpe que é mais um passo de dança do que um ataque, mais uma vez mostrando que o Itachi é um Naruto completo. em pausa, O Itachi né? não é filho do Fugaku, ele é filho de Dionísio, que é o deus da arte. E de Deus de várias outras coisas também que eu não posso falar pra não subir a classificação indicativa do programa. O Sasuke defende esse golpe do Itachi, só que o Itachi empurra a mão pra frente pra ir com a kunai no olho do Sasuke. Mas como isso aqui é Naruto, não é Boruto, o Sasuke consegue defender esse olho dele e faz um take lindo com o reflexo do Itachi na espada. O Sasuke ainda vai demorar um tempinho pra esse olho Ai, esquerdo meu Deus, ver olha o uma spoiler. kunai bem de pertinho. O Itachi Ai, pega o meu braço do Sasuke, pisa na espada e dá um chute na cara dele. Isso aqui tem cara de alguém que ia só se livrar do golpe, mas acertou crítico no dado, aí quer se aparecer na hora do RPG. Teve uma vez que eu tava jogando um RPG que era uma mistura de Sakura Card Captor com Final Fantasy e Kingdom Hearts. E o meu personagem, ele era tipo o rico do Kingdom Hearts, mas ele tinha uma Gunblade do Squall do Final Fantasy VIII. E aí eu tinha a carta vento. E um cara pegou a minha arma e foi atirar em mim. Eu ia só fazer ele sair de cima de mim. Era só isso. Só que eu tirei crítico. Aí eu podia fazer o que eu quisesse. E aí, na hora que ele foi atirar em mim, eu botei a carta vento na frente. E aí ele atirou e a carta vento fez ir pra cima dele. Por quê? Eu ativava as cartas Claw, jogando a carta pro alto e dando um tiro nelas. Aí a magia saiu do outro lado. Eu sei que pra vocês eu sou esse cara, descalço, vestindo só isso aqui, mas eu também sei ser maneiro. Eu sei ser legal. Não foi legal o que eu fiz? Foi. Tu já imaginou se a Sakura fala, vento, Sakura, as correntes da justiça, pá! Pá, pá, pá! Só que dava dano de um soco só, porque era um tiro mágico. O Sasuke para em pé, pega a espada, mas o Itachi esquiva, pega ele pela gola, joga ele no chão, dá um ipom nele e a espada prende no teto. De propósito?
Não sei. Vamos fingir que foi. Porque o Sasuke logo em seguida faz um Chidori e bota a mão no chão e faz aquele Chidori Nagashi. Aí o Itachi pula e quando ele chega lá em cima, o Sasuke já está lá em cima segurando a espada. O Itachi se assusta e o Sasuke faz a cara que todo mundo que é fã dele já usou em algum momento como foto de perfil de rede social. Se entrar no Facebook do Camus e voltar as fotos dele, com certeza essa foto foi usada. Beijo, Camus. E ele fura o Itachi, que provavelmente estava carregando vários pacotes de fandangos embaixo do manto da Katsuki, porque a sonoplastia foi de pacote de biscoito sendo furado. Os dois caem no chão e o Itachi faz um genjutsu. Nossa, eu não tô tinha falando reparado. do genjutsu que vai acontecer daqui pra frente. Tô falando do ele vai como quem vai encostar o dedo na testa do Sasuke e engana a gente e vira a mão. Pra mostrar que esse aqui é de mentira, que o de verdade tá novamente sentado nesse trono disfuncional. E tu vê que ele preparou isso bem com a equipe, porque assim que ele aponta e ele tá no trono, já começa uma música que veio direto do Death Note. Tirugarugaru. Foi essa. Agora, o Sasuke deve lembrar disso aqui até hoje no Boruto, porque o Itachi que tava embaixo Todo dele mundo já começa a usou, ficar né? com o olho todo preto, a boca toda preta e ele começa a se desfazer em corvos. Corvos, eu não lembro. Como é que é corvo no plural? Em vários passos. Foi de Naruto pra plot de Junji Ito muito rápido. Mas o Sasuke cresceu, ele não vai mais cair no genjutsu do Itachi. Porque o Itachi tá lá sentado, todo pousudo, ou como vocês dizem, crianças, farmando aura. Ele é furado do nada pela espada do Sasuke. Isso só aconteceu porque ele tava sentado nesse banco de pedra que não dá pra você ver quem tá atrás. E aí o Sasuke que tava na frente se desfaz em um monte de cobra e esse que tá atrás dele fala que eu ainda tenho coisas pra te perguntar. Aí o Itachi, então foi por isso que você errou o ponto vital. Como se não tivesse uma espada saindo de dentro dele. E Itachi, meu querido Itachi. É como se você não soubesse pra quem o Sasuke trabalha. Você acha que o Kishimoto ia deixar o garoto dele acabar com essa luta rápido desse jeito? Tu acha que isso não é um conchavo? Um acordinho? A quantidade de merchan que dá pra farmar dessa briguinha de vocês? Tu acha que o Sasuke chegou de faixinha na cabeça, capa, munhequeira, pra nada? Tu acha que ele foi na Renergan só pra se vestir com roupinha nova pra você? O Sasuke, na busca dele de manter os dois títulos maneiros que ele tem, que é o de Vingador e de Último Uchiha Vivo, pergunta pro Itachi, quem é o outro Uchiha Vivo que tu falou que tem por aí? Pra ele poder fazer esse outro Uchiha Vivo passar a ser só outro Uchiha e tirar o vivo do nome desse homem. E aí, de repente, o Sasuke começa a entender que outra pessoa ajudou o Itachi a acabar com o clã. Porque ele não teria condições de fazer isso sozinho. Itachi não é o Uchiha, não? É. Então o Sasuke não é o último Uchiha. Não. É o último... falando daquele jeito assim, ele foi o último sobrevivente do clã depois que um dos caras do clã matou todo mundo. Tipo, é meio simbólico, não é 100%. O último traído. É, o último, foi o que sobrou, foi esse moleque. É tipo quando você vai comer o pão de forma, ainda tem uma fatia e a bundinha. Você não come a bundinha do pão de forma, mas você come a última... Laura, o family friend. Não falei nada. Você não come a fatia de baixo. Então, tipo assim, quantas fatias tem? Tem a última, porque você não vai comer a última fatia. Então o entendeu? Itachi é a bundinha do pão de forma. Pô, ele tem uma fanbase forte, vocês não posso falar isso não. Porque o Sasuke é o Camus e mais dois. Agora o Itachi é uma galera. Mas ele é a bundinha do pão de forma. O título do vídeo. Itachi é a bundinha do pão de forma. Seria o Itachi. Porque até aqui ninguém duvidava que o Itachi era capaz de fazer isso sozinho. E aí o Sasuke começa a implantar mentiras e dúvidas na nossa cabeça. Só que aí o Itachi, pra proteger o irmão dele da gente, fala que não, realmente tive ajuda mesmo. E quem me ajudou foi Uchiha Madara. E o episódio acaba. Ou seja, a gente não viu nada durante 20 minutos, porque o início do episódio é só flashback. Quando eles vão brigar, é só genjutsu, ou seja, eles não estão brigando, eles estão imaginando que estão brigando, e depois eles conversam um pouco. Esse episódio foi um episódio de Death Note, porque foram dois caras pensando e imaginando coisas. O Itachi fala que o Madara é um dos fundadores da vila, e aí o Sasuke fala o óbvio. Ele com certeza deve estar morto, se ele é tão velho assim. Aí o Itachi fala, irmãozinho tolo, você faz raio com a mão, você cospe fogo. Isso aqui é desenho. Tu acha mesmo que um velho, só porque ele é velho, ele vai estar morto? E tá certo, Itachi. Porque o Sasuke, ele traça uma linha Muito mais certo. entre o que ele acredita e o que... tudo mentirada nesse desenho. O Sasuke percebe que esse Itachi aqui não é o Itachi de verdade e o outro tá atrás dele. Então ele vira e tá com uma espada de raio nele. E quando a cena abre, o Itachi, não satisfeito em estar sentado nesse trono dentro da cabeça dele, ele tá sentado no trono de novo. Irmão, levanta! Aí fica com dor na lombar, a cervical e não sabe por quê. O Sasuke manda eles pararem de sacanagem e lutar de verdade. Só que o Sasuke não tem Mangekyo Sharingan, mas tá muito confiante. Pra alguém que não tem o negócio, tá confiante demais até. É uma confiança que só quem tem o Kishimoto do seu lado consegue ter. E o Zetsu, que tá foi só muito olhando a luta de confiante fora, mesmo, fala, mano. já tem um tempo que os dois não se mexem. Por causa hein? do poder do Eles devem estar Orochimaru. lutando só com genjutsu. E eles estavam realmente, literalmente, por 10 minutos parados, porque o Zetsu olha e o Itachi tá parado assim, ou seja, ele usou aquele genjutsu dele de disparar genjutsu, que ele tá assim, pro Itachi, pro Sasuke, e o Sasuke tá parado assim.
Então os dois parados, 10 minutos parados. Se chega um terceiro Uchiha, pegava a kill dos dois. Seria KS, que a juventude fala quando você pega a kill de alguém. E o Itachi, ele quer explicar pro Sasuke que se você usa o Mangekyo Sharingan, você fica cego. Mas o cara não consegue falar sem falar em enigma. Do momento que o Mangekyo Sharingan desperta, ele caminha pra escuridão. Quanto mais você o utiliza, mais ele é selado. Aí o Sasuke pergunta, como assim? Porque o cara, ao invés de explicar normal, quer ser erudito. Porque o Itachi, não satisfeito com essa explicação horrorosa, ele manda pra explicar. Com o tempo, o Mangekyo Sharingan perde sua luz. Aí o Sasuke é obrigado a usar todos os anos dele de academia e falar cegueira. E aí o Itachi, de maneira cruel, começa a falar que o Mangekyo Sharingan tem outro segredo. Mas quem sabe esse segredo é o Madara. E aí o Sasuke, ele fica 100%, fofoca pela metade e mata a fofoqueiro das ideias. Corta pro POV do Itachi e ele tá olhando o Sasuke, mas ele tá olhando pra ele igual a gente olha quando... Aí a gente descobre que realmente o Itachi, tipo, já tava muito mal e que, tipo, não teria motivo pra essa luta estar acontecendo agora, assim. Onde fica claro que tem alguma coisa muito errada acontecendo durante essa luta. vai no oftalmo fazer teste pra usar óculos e tem que falar se tá bom ou não, mas nunca sabe se tá bom ou não e sempre tá embaçado. E o Itachi tá tão cego que podia ser o Naruto ali na frente dele e ele não ia saber quem é. E aí o monstro do Itachi, ao invés de contar logo qual é o segredo do Mangekyo, ele fala, antes disso, deixa eu te contar uma história do passado. E é isso, a gente sabe que é o código pra liberta DJ, é hora do flashback. Mas é o Itachi, então é um flashback imersivo com participação da plateia, porque o Sasuke vai viver o flashback. E aí ele descobre que ele é igualzinho ao irmão do Madara, só que o irmão do Madara é ele fazendo beicinho. E o Sasuke vê que o Madara ficou cego, mas ele descobre que dentro do anime do Naruto, olho é só de encaixe. Dá pra tirar e botar. E aí ele pega os olhos do irmão dele, e aí ele descobriu a cura da cegueira. O Itachi conta o plot do anime pro Sasuke e fala que o objetivo dele é superar o Madara. Não, tá aí uma verdade. Os caras arrancam o olho com uma facilidade, com a mão. E, tipo assim, joga no potinho e fé em Deus. Continua ali funcionando. Porque o Madara é só um derrotado. E ele quer ser o melhor dos ninjas. E aqui o Sasuke tinha que descobrir que o Itachi tava fingindo esse tempo inteiro. Porque essa era a pista definitiva. Nenhum personagem maneiro igual o Itachi tem como objetivo eu quero ser o melhor dos ninjas. Isso é o objetivo de personagem principal. Isso é o objetivo de boneco que ri com mãozinha atrás da nuca. Quando tu fala eu vou ser o melhor dos ninjas, o Datebayo tá implícito. E palmas também pro ator do Itachi, porque ele fala isso e faz aquela cara de doidinho do bairro do clã Uchiha, que geral usou também como foto de perfil. E essa cara que ele faz é cara de quem acredita no roteiro que foi entregue pra ele. Ele não está lendo com a cabeça, ele está lendo com o cocorô. Você entrega. Isso é coisa que curso de teatro não ensina. Isso é coisa que você nasce contigo. Então seria esse o verdadeiro Kekkei Genkai do Itachi? Aí o Itachi fica birutinha de vez. Ele começa a gritar, ter flashback, faz um bicho de Genjutsu, ir pra cima do Sasuke pra pegar o olho dele e aí fica tudo escuro. E essa provavelmente foi a marca que o Kishimoto botou pro Sasuke entender, pô, beleza, agora é a hora de eu trocar de roupa. Ele tira essa faixa da cabeça que não estava escondendo nada. Não tem um machucado na cabeça desse moleque e tira real. A capa também. Agora ele tá usando só uma regatinha preta, que inclusive é uma das roupas mais maneiras que ele usou. Nem era pra ter parado de usar. Só que aí, infelizmente, no filme The Last, ele começa a se vestir igual o Cormano do Sunset Riders. Bota o Cormano aqui pra poder ilustrar, porque quem é mais novo não conhece. E agora o Itachi resolve que vai lutar sério, porque ele começa a botar o braço dele de volta pra dentro da manga do manto da Katsuki. E o Sasuke também, porque ele soltou as duas faixas do braço e ele tá com 2 selinhos aqui no pulso. Mas mais importante que isso, onde a bolsinha de bunda do Sasuke está presa? Não tem bolso, não tem onde tá presa. E essa sainha dele não tá repuxada. Ou seja, ele tá desde o início dessa luta concentrando o chakra na lombar pra segurar essa bolsinha com chakra. Aí agora vira a luta do Naruto clássico, porque o Sasuke vai invocando o Shuriken e jogando no Itachi, e o Itachi, que provavelmente é dono de uma fábrica de Shuriken, tá jogando um monte debaixo do manto dele. Quantas bolsinhas de bunda o Itachi tem por baixo desse manto da Katsuki pra ter isso tudo de Shuriken? Quando eles acabam de jogar o Pipi de Konoha em Shuriken, um no outro, eles vão pra cima e ficam se segurando. E eles devem ser feitos de borracha, porque o som que faz é como se eles estivessem segurando 2 bolas de festa. E aí dá close em um, dá close no outro, dá close no olho, e aí, por sorte, o Itachi, pra acabar com essa palhaçada, faz um clone que sai por cima dele com 3 kunai na mão. Ele fez esse Kagebunshin enquanto ele jogava Shurikens. O que nem é muito difícil também, que tu faz aqui, aí já volta com o dedo aqui já, aí joga outra, já volta com o dedo aqui, pu, e já foi de novo. Então, pu, tá, várias vezes, pu, só o Naruto que faz. Na luta contra o Sasuke ele não consegue. Ele taca 3 Shuriken, mas a marca da maldição do Sasuke começa a crescer. Isso aí tem cara de espinha interna. Quando mostra de longe, era na verdade uma cobra que se enrola em volta do Sasuke pra defender ele do Itachi. O cara fez um Kaiten de cobra. Se o pai da Hinata vê isso aqui, ele ia dar um esporro nela, porque até o Uchiha tá fazendo Kaiten e ela não. Quando a cobra desenrola do Sasuke, ele tá com uma Shuriken gigante, igual aquela que ele jogou nos Abusa, e ele taca no Itachi. Mas o Itachi gigante aí tá que deve, inclusive, ter sido dada pelo Kishimoto, porque ela consegue defender uma Shuriken gigante. Só que a Shuriken está com um Raiton em volta dela. E eu nunca na minha vida achei que eu ia assistir uma luta onde o zoom dramático não é na cara dos personagens. É um zoom dramático na Kunai
e um zoom dramático na Shuriken, com muito drama. Uma entrega linda por parte dos dois equipamentos. Porque são 4 cortes mostrando a mão, a kunai, a Shuriken, a mão, a kunai, a Shuriken bem de perto, a kunai bem de perto, e aí depois corta. Só que quando ele corta o Itachi que foi feito pela Perdigão. Porque não era o Itachi de verdade, era mais um Itachi feito de frango. A granja do Itachi vai pra cima do Sasuke pra distrair ele, e aí o Itachi aproveita pra chegar extremamente perto e dá um chute no Sasuke. Ele bate na parede e faz uma cratera perfeita, que se fosse no chão, dava até pra brincar de Beyblade. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações, e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um Amigo de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então beijo, tchau. O Sasuke começa a fazer um Shidorinho, só que o Itachi pega a mão dele, cruza o braço dele aqui em cima, pisa no pé dele e dá um soco na barriga dele. Esse pisão no pé é uma técnica clássica que a Akatsuki passa ali dentro deles, porque você não pode lutar com a unha do seu pé mal feita, feia. Então pra eles, a unha lascou, acabou a missão. Porque o esmalte faz parte do uniforme. E o uniforme de um Akatsuki, ele tem que estar intacto. E agora é a cena que assustou a todos. Porque o Itachi começa a tirar o olho esquerdo do Sasuke. E aí, na hora que ele tá tirando, a gente ouve um grito e o episódio acaba. Kishimoto! Imagina na época, uma semana pra saber se esse moleque perdeu o olho. Eu falo isso direto, cara. Imagina na época que o episódio era semanal e aí, tipo, o episódio acabava no ápice, mano. Você tinha que esperar uma semana pra ver a continuação. Não, era bizarro demais. Eu não? Por sorte, a Toei deu spoiler pra gente na abertura, então foi uma situação bem menos dramática. Mas ainda assim, Kishimoto! O Itachi fala que vai pegar o outro também, mas o Sasuke ativa o selo nível 2 pra poder afastar ele. E essa luta foi em 2009. Eram outros tempos, o YouTube era outra coisa. Porque se fosse hoje, eu não consigo nem imaginar a quantidade de teoria que ia ter falando que o Sasuke ia pra Konoha pra pegar o Sharingan do Kakashi. E o Itachi deixa claro pra gente que ele tava esse tempo inteiro lutando, se segurando. Porque além de ter um monte de pacote de biscoito, além de ter uma fábrica de shuriken, ele também estava carregando um potinho com um olhinho em conserva pra poder botar o olho do Sasuke dentro. Enquanto o Sasuke tá impressionado que o Itachi tinha uma embalagem de azeite galo dentro do casaco pra poder guardar o olho, ele pega e faz um kagebunshin e segura o Sasuke por trás. E o outro vai pra tirar o olho também, só que o Sasuke ativa o selo nível 2, fura esse de trás com uma cobra e do nada o mundo fica todo em preto e branco. Aí acontece um efeito tipo que a gente usava em fitas de VHS antigamente pra mostrar uma transição, porque a tela vai se partindo e esses pedacinhos começam a se afastar. E o animador devia estar nostálgico, porque eu imagino que nessa luta ainda vai ter uma transição que a tela começa a virar um aviãozinho de papel e vai embora, virar um monte de peça de quebra-cabeça e se desfazendo. Ou o mais clássico, que é passar um copo de chopp, e aí muda o que tava acontecendo. E esse do chopp é um clássico pra sua mãe falar: ah, esse aí foi seu tio que pediu pra botar. E aí o teu tio fala: foi nada que eu parei de beber, com uma lata. Eu vou te falar, ele entra numas referências dele, assim, só dele, que é muito boa, mano. De Brahma na mão. Quando a animação do CapCut acaba, a gente vê que o Sasuke ainda tem o olho esquerdo. Foi tudo genjutsu, tá tudo bem. O olho dele tá no lugar, por enquanto. O Sasuke cai de joelho e o Zetsu fala: agora o Itachi pode fazer o que ele quiser. E eu acho que o Itachi ele queria rezar, porque ele também se ajoelha. Mas aí mostra e o Itachi tá igual a Nobara, quando o Mahito faz um carinho no rosto dela. Aí o Itachi fala: Você quebrou o meu Tsukuyomi. E o Sasuke já levanta com um sorrisinho no rosto de novo. Nem parece a mesma pessoa que agora há pouco já tava fazendo 1000 planos pra ir pra Konoha pra pegar o Sharingan do Obito. Inclusive esse Sharingan do Obito também é extremamente rodado. Que o Obito deu pro Kakashi, o Kakashi tava usando, aí o Madara foi lá, pegou, usou também. Quando o Madara pegou, já devia até tá frouxo pra botar. O Itachi e o Sasuke dão uma conversada pra encher o tempo de episódio, e o Zetsu branco e preto também não cala a boca. Os caras tão mais animados pra ver o Amaterasu do que a gente. Porque o Itachi se mexe, eles ficam: olha lá, é agora, hein? Vai usar o Amaterasu, olha lá, Amaterasu. Shhh, vai usar o Amaterasu, olha lá. Não usou não, mas vai usar. Ó o Amaterasu, o tempo inteiro. O Itachi abaixa, faz um monte de extremamente rápido, que dependendo do jutsu que sair disso aqui, eu vou voltar pra assistir em 0.25 pra poder aprender e fazer quando estiver sozinho em casa pra ninguém me julgar. E o Sasuke já invoca outra Shuriken pra jogar no Itachi, só que aí ele pega e para de fazer os selos de mão. Provavelmente pra poder poupar a Laura de ter que me ver andando pela casa fazendo esse negócio de novo. Itachi vê que, na verdade, a Shuriken são 2 Shurikens, uma por cima e uma por baixo, e elas estão com raio. Isso aqui o Itachi também fez pra aparecer, porque ele podia ter deixado passar pra cá, podia ter feito um Kawarimi, daria tempo de fazer, mas ele escolheu a pior opção possível, mas infelizmente a opção mais maneira que tem, que é pular no meio das 2 shurikens. Só que elas estavam com cabo, e aí elas explodem, e uma das patacas de ferro entra na parte de trás da coxa do Itachi. E o Sasuke foi malandro, porque ele sabe que a perna do Itachi já estava previamente doendo por estar sentado desde o início do episódio naquele purgatório que ele estava chamando de trono. Aí atingiu direto na perna, que já dá um dano extra. O Itachi cai igual um saco de batata no chão e
Mas aqui é mais uma vez que a gente percebe que tem alguma coisa errada nessa luta. Porque, sinceramente, tipo assim, como é que o Itachi, forte do jeito que é, não vai conseguir desviar de 2 shurikens, cara? Ah, mas ele pulou no meio, mesmo que fosse isso, cara. Tipo assim, é muito absurdo achar que um ninja, tipo, sei lá, um dos mais fortes da obra, cairia, tipo, num dos ataques mais ridículos possíveis. Tira um pedaço de shuriken da perna. E aí os dois Zetsus começam a suspeitar de algo que a gente já estava suspeitando antes. Era pro Itachi ter conseguido esquivar. E aí o Sasuke começa a se achar, o que é feião, porque claramente o Itachi se machucou porque quis ser ousado. Se alguém fez essa shuriken acertar no Itachi, não foi o Sasuke. Foi o próprio Itachi e o Kishimoto. O Sasuke faz uma bola de fogo pra poder mostrar pro Itachi que ele cresceu e que ele também sabe fazer uma bola de fogo boa agora. O Itachi pula pra esquivar, só que o Sasuke já pula atrás com o Chidori pronto. Só que ele Cara, essa luz aqui é uma loucura. não tá aqui pra ganhar do Itachi, ele está aqui pra ganhar dinheiro pro Kishimoto. E ele arrebenta o telhado pra levar a luta pro lado de fora. Já é uma fase extra pro Naruto Storm. O Itachi sai já soltando a bola de fogo no Sasuke e ele se defende usando o selo nível 2. E os dois vão fazer a bola de fogo agora, uma coisa que é extremamente simbólica, porque mostra que o Sasuke conseguiu alcançar o Itachi e na questão de fazer a bola de fogo. Sendo que quem deveria estar vendo isso, que é o Fugaku, que é o pai de Sasuke, não tá aqui pra ver. Ou seja, não tem simbolismo nenhum, porque os dois não se importam com isso, nem a gente. Mas pro Pô, mas importa muito pro Sasuke, com certeza, pô. Saber que o jutsu que fez o pai dele, olhar pra ele e reconhecer ele, agora é tão forte quanto o do irmão. Kishimoto é importante, porque ele deve ter feito essa cena usando pena e tinteiro. Só que o Itachi usa o Amaterasu, e aí o Zetsu não se aguenta de alegria também. O Amaterasu engole o fogo, chega no Sasuke, vai pegar, mas o Itachi cancela antes. E o Sasuke percebeu. Mas ele não é bobo, ele quer ganhar essa briga, então ele não liga. Mas ele sentiu que... ele cancelou esse bagulho, hein? Que parada é essa? Mas não fala nada. Fora que o Itachi deve dar muito ponto de experiência, então o Sasuke ele quer ganhar essa luta e ele também tá cavando pra concluir aquela missão que é de derrotar 2 Akatsuki. Ele já derrotou o Deidara e ele agora quer derrotar o Itachi. Se ele conseguir derrotar os dois, ele com certeza abre a skin que é ele usando o manto da Akatsuki. Aqui eu não consigo entender, porque o Sasuke tá correndo e o Itachi tá só girando, olhando pra ele, tentando pegar ele com a Amaterasu. O Amaterasu é só olhar como é que o irmão tá olhando errado. Como é que um cara que trabalhou tanto pra fazer o personagem ficar desse jeito tá errando um negócio tão bobo? Mas pra calar a minha boca, o Amaterasu pega naquela mão que o Sasuke chama de asa e quando dá um zoom out mostra que toda a flora desse lugar do Uchiha já foi embora e é só chama preta. O Sasuke tá caído virando churrasco e o Itachi vai andando pra pegar os olhos dele. Só que aí, eu imagino que o Itachi se arrependeu de ter usado o Jutsu de fogo porque o Sasuke derrete. Ele tá na parte de dentro de novo, só que todo molhado. E sabe como que ele se salvou? Kawarimi, o Jutsu de substituição. Só que é uma versão aprimorada pelo Orochimaru, uma versão um pouco mais premium. Mas ainda é um Jutsu de substituição. Ele saiu de dentro da pele dele mesmo. Igual uma cobra. Ele ativa o selo nível 2 completo, faz um win e o Itachi tá sofrendo da mesma doença que o Kimimaro sofre e que tantos outros personagens de anime sofrem. A doença do não tem como nenhum outro personagem que eu criei nesse negócio te ganhar, então você vai sofrer de doença e vai perder pra ela no Jutsu. Ou ele só se engasgou também, não dá pra saber o que tá acontecendo. Agora o Sasuke usa o Katon mais maneiro. Já que é verdade, né, cara? Tipo, tem muitos personagens que é a doença desconhecida que faz com que ele fique fraco o suficiente pra perder pra alguém. Que o Kimimaro realmente foi assim, tipo, não dá pra dizer que o Kimimaro perderia aquela luta pro Lee e pro Gaara, né? De todo Naruto, porque é o Katon. O Shisui também, ele não fica doente, mas ele toma um veneno lá, alguma coisa assim. Obrigado, meu amor. Toma um veneno lá, alguma coisa assim, e aí ele também morre, né, pro Danzo. Todos precisam ser enfraquecidos. Goryuka no Jutsu, que é um dragão, só que ele não é um dragão tradicional. É um dragão desenhado como se fosse um dragão chinês. E isso aqui, quando o Jutsu tem cara... Ai, pra que serve? Pra que serve, Laura? Não tava ouvindo, né? Tá rolando o Twitter, né? Pra vender blusa. Não é blusa. Errou. Havaiana. Não é Havaiana. Eu não sei, então. É boneco. Boneco. É boneco. Agora, onde que vai vender essa figure? Na Piticas. A Piticas não vende boneco. Fora que isso deve ter sido também um sucesso em estúdio de tatuagem em 2009. O chão quebra todo e um olho do Itachi já tá ficando sem tinta porque os animadores gastaram tudo pintando a Amaterasu. Aí o Sasuke Cara, pior que eu reparei isso, que o olho ficou completamente desativa vermelho. o selo nível 2 e fala: esse vai ser meu último jutsu. O Itachi fala que usar o Kawarimi do Orochimaru gastou muito chakra dele e que ele tá metendo um caô, que ele não tem como fazer um último jutsu. E aí o Zetsu lembra a gente, que a gente pode ter esquecido, que o Sasuke absorveu o Orochimaru. Começa a chover e o Sasuke fala que ele vai fazer um jutsu igual a Amaterasu, que é impossível de esquivar. E o Sasuke é esperto, a gente finalmente entendeu o plano dele, porque quando ele usa o Katon, ele queima uma manga da blusa do Itachi. E agora ele tá mais suscetível
sensitivo ao frio e tá chovendo, ou seja, ele vai pegar uma doença. Então ele só Que sai isso, dessa luta pena. ou morto ou resfriado. Tem também um outro negócio que ele fez, que foi atirar esse jutsu de fogo pra cima pra gerar umas correntes de ar e as nuvens virarem nuvens de chuva com pressão atmosférica, esse não sei outro o quê, e detalhe cair aí, raio, né? e ele conseguiu usar esse jutsu dele sem precisar gastar chakra. Mas o Itachi vai ficar resfriado. E o Sasuke sabe que vai ganhar, porque ele tem que subir no pilar dos Uchiha, e ele não só sobe no pilar, ele sobe extremamente maneiro. Aqui, infelizmente, o Kishimoto, por querer usar dados, começa a se contradizer. Porque o Zetsu Preto fala, se for um jutsu na velocidade de um raio, que é mais rápido que o som, é impossível dele esquivar. E sabe quem também falou que era mais rápido que o som? Haku. E no Databook, sim, eu virei esse cara que fala a palavra Databook. É dito que o Haku, quando sai dos espelhos, se move na velocidade da luz. E o Sasuke dá uma acompanhada de leve nele com o Sharingan de 2 vírgula. Ou seja, o Itachi esquiva disso aqui. É só ele querer. Eu queria também pedir desculpa pra vocês por tentar trazer informação, fatos, alguma coisa assim, aqui pra esse programa, porque eu sei que não é o foco. Longe de mim teorizar, falar palavras tipo databook, essas coisas. Foi um erro, mas um erro necessário e que eu prometo que não vai se repetir mais. Agora eu vou falar alguma mentira exagerada aqui pra gente poder voltar pro clima normal do programa e a gente esquecer que a palavra databook foi utilizada. Toriko é um anime muito bom e mereceu ter seus especiais junto com One Piece e Dragon Ball. Nossa, chega a ser um alívio tirar isso de mim. O Sasuke levanta o braço pra usar o Kirin e ele dá uma forma e ordens pra um raio. Ou seja, a farmação de boneco tá insana, como vocês dizem. Já tem outra figure agora do Sasuke com o bracinho pra cima, com um raio em formato de dragão. O Itachi nem acredita quando vê e o Sasuke explode o lugar e desintegra só o manto da Katsuki do Itachi. O Itachi está igual, só que sem manto. E eu não preciso nem dizer pra que isso aconteceu, né? O Itachi tá caído no chão, de cara no chão, e aí o Sasuke desativa o Sharingan e cai ajoelhado. Só que aí o Itachi pega e levanta. E mais uma vez fica claro que ele não é vilão. Porque vilão de verdade aceita que perdeu quando cai o golpe final. Era pra esse raio, se ele fosse vilão, ele ter ficado num clarão falando maldição e ter desintegrado. E não foi o que aconteceu. Levantar e falar coisas como Madamada. Cara, eu não consigo parar de rir, mano, porque eu acho ele muito engraçado. E ele tem muita referência do bagulho que faz muito sentido. E aí, sempre que ele fala alguma coisa que eu penso, eu falo assim, cara, faz muito sentido. Isso é coisa de personagem principal. O Sasuke ativa o selo nível 2 de novo, só que dessa vez ele ganha uma maquiagem do Orochimaru no olho esquerdo. E também o Kishimoto, ele tem uma fixação que é esse olho esquerdo do Sasuke. E o Itachi, por outro lado, aparentemente tá virando Super Saiyajin Deus, porque começa a subir uma aura vermelha dele. Mas isso aqui é Naruto, e essa aura começa a criar um esqueleto em volta dele, e quando dá um close no Itachi, a gente vê que ele é um grande fã de Sonic, porque ele já está completamente cega. Gostou, Laura? Gostei. E aí ele fala pela primeira vez o que é o Suzano. E aí ele pergunta, Sasuke, o seu jutsu final foi apenas aquilo? Sendo que o Itachi acabou de falar que se ele não tivesse um trunfo final, ele teria morrido. O Itachi fala que a luta tá só começando, mas isso é porque ele não sabe que esse episódio só tem 8 minutos e que o nome do próximo episódio é O Mistério de Tobi. O Itachi completa o Suzano, mas o Kishimoto não pode deixar o nosso menino perder. E aí o Sasuke começa a ouvir a voz do Orochimaru na cabeça dele falando: você quer poder, não quer? Você quer? Fala que quer. Quer o quê? O que você quer? Você quer iPhone? Você quer? Eu dou. Aí o Sasuke, não! E o Orochimaru falando, você quer Play 5. E ele não para e o Sasuke começa a ceder. O Orochimaru começa a sair do corpo do Sasuke e o Itachi não tem reação nenhuma, mas a gente tem que lembrar que ele tá cego. Na cabeça dele tá só ouvindo o Sasuke gritando. E aí saem 8 cobras brancas. E isso aqui, um amigo meu que me apresentou Naruto falou, o Orochimaru ele deve ser tipo a Kyuubi, porque tem uma lenda de uma cobra branca que tem 8 cabeças, igual esse negócio da raposa de 9 rabos. Pena que ele falou isso em 2006 na sala da casa dele, ao invés de falar isso em 2010 na internet. O Itachi fala, julgando pela sensação, esse é o jutsu de cobra de 8 cabeças do Orochimaru. Pelo som não dava pra saber, ou era o Orochimaru, ou o Sasuke tava assistindo Harry Potter. A barulhada de cobra que tava, as cobras vão se arrastando e o Sasuke, coitado, deve estar preso lá desmaiado, sendo arrastado junto. E a gente vai testemunhar a história, porque a gente tem pela primeira vez a primeira batalha de mechas no Naruto. Uma das cobras abre a boca, o Orochimaru sai de dentro da boca dela, aí o Orochimaru abre a boca e sai uma espada de dentro da boca dele. O Orochimaru, ao invés de agir de uma vez, começa a explicar o plano dele e o Itachi, que já tá, coitado, cansado, cego e provavelmente fazendo hora extra no... Já que essa cena é uma das poucas cenas que faz muito sentido, que é alguém para no meio da luta pra poder explicar alguma coisa e a outra pessoa só ignora isso, esse fato, e vai e ataca a outra pessoa, pô. Todo o universo de Naruto tem momentos onde a luta, alguém começa a falar no meio da luta e o oponente para pra ouvir. O único momento que isso não acontece é na luta do Itachi contra o Sasuke. Nesse momento,
com o Orochimaru, que o Orochimaru aparece, começa a falar sobre o plano dele e o Itachi literalmente só ignora e enfia a espada no meio dele. No estúdio, fura ele com a espada do Susanoo logo. E o Orochimaru vira uma gosminha e pergunta: o que você estava escondendo? E aí é porque essa espada do Susanoo, do Itachi, é a espada Totsuka, que tudo que ela corta, ela sela num genjutsu eterno. E no final das contas, tudo que o Orochimaru mais queria era ser o Itachi mesmo. Ele queria o Sharingan do Itachi, o corpo do Itachi. Se demole, ele queria até aquele cordãozinho que o Itachi usa, que mescla muito bem com o brinco do Orochimaru. O Itachi, cego e cansado, ainda foi obrigado a fazer um exorcismo no irmão dele. O cara nem nessa situação para de atuar, porque ele fala: seus olhos são meus, e vai andando na direção do Sasuke tossindo, todo capenga. E aí acontece o Kimimaro tudo de novo. Agora que ele vai pra cima, a doença do você vai atrapalhar o meu desenho, por favor, saia daqui, bate muito forte nele e ele cai cuspindo muito sangue. O Sasuke aproveita que o Susanoo dá uma enfraquecida e joga uma kunai com um selo explosivo nele. Só que não adianta nada e o Itachi continua andando na direção dele. E o Sasuke vai só recuando, aí ele tropeça, cai, a espada cai pra longe, o cara vai de Ninja Best Boy pra um dos trapalhões em menos de 10 segundos. O Itachi estica o braço, o Sasuke se apoia na parede, ele fala alguma coisa que a gente não escuta porque o homem que tá tocando o órgão na hora tá tocando muito alto. Eu quero ouvir o que o Itachi tá falando. O Itachi ri, bate os 2 dedos na testa do Sasuke, suja ele de sangue e agora é de dar pena. Ele bate com a cara na parede e vai escorrendo até o chão. Nem o Kiba, que é o Kiba, passou por uma humilhação dessa. E sabe por que ele cai de cara dessa maneira ridícula? Porque ele ficou sentado naquela praga daquele trono de pedra! Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê se essa playlist aqui foi... Cara, que vídeo bom, mano. Vídeo bom. É muito bom porque essa sequência de episódios é uma sequência muito tensa, assim. É uma, sei lá, uma das lutas mais importantes do anime, que a gente espera desde o início do clássico. E é uma luta muito boa de se assistir. Moleque, ver a perspectiva dele é muito bom, mano. Cara, Renas, parabéns, irmão. Que conteúdo bom, cara. Eu assisto o vídeo sem nem sentir. E a minha sensação, sempre que eu assisto um vídeo dele, é terminar com dor no maxilar, pô. Porque eu fico o tempo inteiro assim, ó. Igual um idiota, pô. Rindo, não consigo parar de rir. Muito bom. Rapaziada, ó, não se esquece de ir lá no canal do Zé Renato. Já vou deixar meu like aqui. E vou me inscrever nessa conta. Eu não era inscrito. Corre lá no canal dele, deixa o like no vídeo, já se inscreve lá. E também não esquece de se inscrever no nosso canal. E também deixar o like no nosso vídeo, fechou? É isso, tamo junto e valeu!